Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial que a gente está tentando marcar esse bate-papo já tem um tempo. E finalmente conseguimos. Estou aqui com a doutora Paula Daustella, pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil e referência internacional no assunto. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Henrique. É um prazer para mim estar aqui. Acho que o papo vai ser muito legal. Estou bem animada. Maravilha, eu também. Antes de começar, antes de entrar na pauta aqui, eu fiquei curioso com a origem do seu nome. De onde vem esse Daustella? Assim, é um nome Da diferente, Estela. né? É um nome diferente. Meu nome significa da estrela. É um nome Ah, italiano. Na verdade, ele foi registrado errado aqui no Brasil, porque seria Dalla Stella. E aí eles hum, colocaram, não sei por que um apóstrofe, então ficou Dal apóstrofe Stella. Mas é da estrela, é um nome italiano, de Vêneto, na verdade, a região de Vêneto. Eu tenho os dois nomes italianos, o Basseggio, que é o meu nome do meio, mas que ninguém conhece, também é difícil de falar, enfim, eu acho complicado de colocar ele, e o Dal Stella, que são os dois italianos aí que me fizeram. maravilha. Não, fica bonito visualmente, inclusive. Acho que Fica bonito. eu meio com olhar de designer aqui, eu já olho, já vejo a marca, assim. É bonito mesmo. Eu gosto do É meu muito nome. bonito. Muito bonito. Bom, maravilha. Agora que já tenho isso esclarecido, posso começar aqui. Por favor. Mas quando eu estava fazendo a pesquisa para o podcast, né, eu gosto de, enfim, ouvir várias entrevistas, de ver por onde os convidados passaram e tentar entender, né, um pouco sobre a trajetória. E em uma entrevista eu ouvi você se referindo à ansiedade como uma doença, né? E aí eu fiquei me perguntando se a gente já pode caracterizar a ansiedade como uma doença, né? Assim, a gente sabe que é o mal da nossa geração, mas como é que você enxerga isso? Olha, na verdade, você tem até uma classificação internacional das doenças, ela tem um código. Então, ela é Aham. considerada um transtorno, é um Uh, transtorno de ansiedade generalizado. E realmente ela pode ser considerada uma doença quando ela sai daquele aspecto da ansiedade normal, vou viajar, eu vou sair com uma pessoa nova, eu vou enfrentar, eu vou dar uma aula em público. Essa ansiedade, ela é uma ansiedade natural que todo mundo tem e, uhum. né, assim, uns mais, outros menos, mas ela não é uma ansiedade que prejudica o teu dia a dia. Quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando daquela ansiedade que realmente você sente e te prejudica. Então, Uhum. você passa muito tempo com aquela sensação, é uma sensação física, não só mental, né? Tem uma associação ali de um contexto físico, você sente ansiedade, então, para muitos pacientes, isso né, se reflete com sudorese, dor de cabeça, dor de estômago, tremor, com a queda da pressão, o aumento da pressão, enfim. Então você tem todo esse contexto realmente que ela traz, né, outros sintomas inclusive associados dentro de um transtorno. Então Uhum. hoje, né, a gente você até brincou, puxa, né, se a gente já pode falar que ela é por conta, né, de tantas pessoas sofrerem desse mal, né? A gente hoje estima-se pela OMS que as doenças mentais, mas principalmente a depressão, eu acho que a ansiedade puxa vem junto. É, é a doença mais incapacitante do planeta, né? A depressão e a Caramba. ansiedade, segundo a OMS. É, e aí, eu sempre, né, eu dou muita aula sobre isso, eu falo muito do contexto metabólico dessas duas doenças, vamos dizer, que são, né, obviamente são duas doenças. É, por que que elas são tão difíceis de lidar, de tratar? Por que é que muitos pacientes, eles, mesmo em tratamentos convencionais, né, tradicionais, eles ainda apresentam falhas terapêuticas? O que que acontece em relação a essas duas temáticas que hoje, né, os pacientes, mesmo em vigência do uso do medicamento, eles reclamam que eles estão ansiosos ou depressivos. Uhum. Então, assim, realmente, né, existe um contexto metabólico e hoje, né, a gente talvez chegue nesse papo lá, mas você deve saber que eu sou uma estudiosa do sistema endocannabinoide, né? Uhum. Que é um sistema muito interessante do nosso organismo, que ele é um sistema de comunicação. Então, muito se fala sobre, claro, o equilíbrio interno, por que que faz esse sistema, e resumidamente a gente explica assim: ele é um sistema
que a principal função, né, desse sistema é devolver equilíbrio ao corpo, né, a homeostase, que é o nome científico do equilíbrio. Só que se você tem uma doença crônica, por exemplo, ou você tem ou estresse crônico, vamos falar que, então vamos lá, já que você trouxe ansiedade, o ansioso é o estressado, né? Uhum. Ele é basicamente uma pessoa estressada, muito difícil um ansioso não ter estresse relacionado, porque você não vai ser ansioso se você for. Bom, talvez o pescador ali tem uma ansiedade. A gente está tentando, né, não, né, colocando ele, mas não, hoje o pescador ele tem ansiedade, porque ele precisa ganhar dinheiro, enfim, tem todas as coisas, né, do mundo que envolvem a gente. E que realmente, se você não tem uma base até espiritual madura, você cai numa vala de descrença e de medo do futuro. Né, que a ansiedade está muito relacionada ao medo do futuro, ao medo do que vai acontecer, né? Uma certa ansiedade sobre o futuro, né? E a depressão muito relacionada ao passado, né? O que aconteceu no passado, que você não resolveu, as dores, os traumas, enfim, toda aquela coisa, né, que vem de trás. Mas, de toda forma, não importa esse aspecto psicológico, mas importa que, sob estresse, o organismo, ele começa a alterar a resposta. Então, por exemplo, a resposta de estresse, ela é fantástica para nós, ela tem que existir. Ela é essencial à vida, né? Então, se você precisa, por exemplo, fugir de um leão, eu gosto muito da ideia do leão, você tem toda uma estrutura metabólica que te faz aumentar a visão, melhorar a tua performance. Você vai correr como você nunca correu na sua vida, você nem sabia que você corria desse jeito. Sim. Você vai parar o processo digestivo se você já acabou de comer. Você não vai conseguir raciocinar e fazer conta matemática, porque você só vai conseguir enxergar a saída. Enfim, são vários aspectos do seu corpo que eles alteram durante um estresse agudo, porque justamente foi o que fez com que a gente sobrevivesse aqui na Terra. Sem essa resposta do medo, da resposta de estresse, nós teríamos sido comidos pelos leões, enfim, pelos animais. Sim. Então, só sobrou os humanos que tinham essa resposta bem desenvolvida. Sim. E isso foi passado de gerações em gerações. Cá estamos, não tem leão. Não Sim. temos leão. Mas tem um Mas e-mail. tem o e-mail, o barulho do WhatsApp, o like Exatamente. do Instagram, sei lá, cada um tem o seu, né? Não Sim. tem gente que fica ansioso para ver. Tem mil coisas, se você for pensar. Eu vejo cada coisa inacreditável no consultório, mas elas existem. Sim. E o que acontece? Quando você tem que correr do leão o dia inteiro, o teu corpo não foi feito para isso. Sim. Então, assim, são vidas, né? E a gente pode colocar isso numa vida normal. Vamos lá, uma pessoa que mora em São Paulo, que vai entrar em contato com a poluição, que vai pegar um trânsito, enfim, né? Às vezes de 1h30, 2 horas para ir e para voltar, vai ter um embate no trabalho, às vezes nem gosta daquilo que está fazendo, enfim. E aí você começa a montar uma vida e essa vida é disfuncional, esse estresse é crônico. E ao cronificar o estresse, que eu acho que todo mundo aqui, de uma certa forma, faz, né, apresenta essa cronificação do estresse, ela começa a criar uma disruptura de resposta. E essa disruptura de resposta tem a ver com o sistema endocannabinoide, porque depende dele, é como se fosse um ciclo de feedback. Então, uma vez que eu libero o meu cortisol, porque eu estou sob estresse, e o estresse agudo ele faz isso, né? Libera cortisol, vou sair correndo. Só que eu libero cortisol e, ao mesmo tempo, eu tenho substâncias do sistema endocannabinoide que são liberadas e que fazem com que essa resposta termine. Isso é saudável. Legal, Ok. assim funciona. Ela começa e ela termina. E o corpo se restabelece. A hora que você saiu, você correu do leão, você fugiu, deu certo, você vai descansar e você vai voltando ao normal. Tua pressão vai voltar ao normal, teu olho, teu processo digestivo, e você vai conseguir dormir à noite. Então, tá certo isso. Quando você tem uma disruptura da resposta inflamatória e você passa a não ter mais a substância que fazia esse feedback e que contava para o corpo que ele podia parar a resposta de estresse, e agora ele passa a perpetuar essa resposta constantemente, agora eu estou com um problema gravíssimo. Porque eu estou com uma falha de comunicação, e por conta dessa falha de comunicação, eu tenho um hormônio que era para ser liberado durante X minutos o dia inteiro, ou muito tempo, ou fora de hora, ou fora de pico. E isso faz com que o corpo agora vulnerabilize para uma série de questões e doenças.
pela falta de comunicação, está faltando neurotransmissor, está faltando moléculas comunicadoras e eu estou tendo muito cortisol, por exemplo, estou falando aí relacionado ao estresse e à depressão. Sim. E aí, associado a isso, você tem uma alimentação disfuncional, e aí é pior ainda. Então, aí você vai adicionando os tijolinhos dentro desse castelo, Sim. né? Relacionamentos tóxicos no trabalho, em casa, e aí vai adicionando. Tabagismo, alcoolismo, enfim. E aí você montou aí um paciente, quando chega no consultório para mim, com a queixa de ansiedade. Se você não enxergar tudo isso e tratar com ansiolítico e achar que o problema tá na serotonina, coitadinho. Gente, é uma falta de visão Uhum. enorme sobre o que está acontecendo com aquele paciente. Por isso que muitas vezes não funcionam os tratamentos para ansiedade e depressão. Porque o problema não está na serotonina, coitadinha, está em vários outros lugares ao Sim. mesmo tempo. A disfunção geral, né? Vamos É, colocar. toda doença crônica ela é uma disfunção geral. É impossível você acometer um órgão só do organismo. É a mesma coisa que hoje a medicina tradicional faz. Ela separa sobre subespecialidades Uhum. e aí elas não conversam. Então, a neuro não conversa com o gastro, que não conversa com o imuno. Não que eles não os médicos conversam, as especialidades não Sim. conversam, né? E hoje nós sabemos, né, ou principalmente o médico que está atualizado, que não existe você não entender mais dessas relações. Porque Sim. o intestino, até parece uma brincadeira, mas o médico que não sabe disso hoje, Jesus, que o intestino é o segundo cérebro, por que ele é o segundo cérebro? Sistema nervoso entérico. Sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, olha o nome dele. Uhum. Sistema nervoso entérico. Ele tem inúmeras conexões sinápticas, liberações hormonais e de neurotransmissores, inclusive. A gente está falando aqui da serotonina, da dopamina, nós temos liberações desses neurotransmissores no intestino. Sim. Então, existe uma relação gigantesca entre a pele e o intestino, entre o pulmão, a pele e o intestino, entre o sistema imune e tudo isso, obviamente. Mas, enfim, é isso. Acho que a abertura que você queria sobre a ansiedade vai levar a gente numa cascata de outros eventos dentro da medicina. Não Sim. sei se você quer ir por aí. Não, acho ótimo, assim, acho que é interessante, eu queria até entender um pouco de como você enxerga, assim, é, você falou dessa coisa do estresse crônico, né, e dessa mudança que a gente tem, né, liberação de cortisol, enfim, quando a gente está sob estresse, que acontece hoje o tempo inteiro. Mas não é o único, né? Assim, tem várias outras coisas que vão acontecendo em proporções, sei lá, numa frequência que hoje não faz sentido, como liberação de dopamina também, né? Que a gente está o tempo inteiro recebendo. Tem um cara que eu gosto muito que ele fala snack de dopamina, né? Ali no quando a gente está navegando nas redes sociais e essa coisa da gente estar o tempo inteiro também com uma hiperfacilidade e ficando, parece que não consegue mais lidar com coisas de longo prazo, né? Com desafios de longo prazo. Então, virou uma briga de hormônios e neurotransmissores. É isso que está acontecendo. Olha, sabe que é uma problemática interessante essa que você trouxe, porque nós não tínhamos essas doenças antes, né? Nós não tínhamos depressão e ansiedade relacionada à rede social. Hoje Uhum, isso é uma realidade, principalmente pelos adolescentes, né? uhum, E isso também causa uma disfunção realmente nesse circuito da dopamina, que é um circuito muito importante para nós, está relacionado a foco, né, a felicidade. Então, qualquer disruptura nesse circuito vai ter, né, vai te causar um problema muito grave mais à frente. E uhum. hoje eu percebo assim, eu acho que a USP estava estudando isso recentemente, eu estava lendo sobre isso, que são essas novas doenças relacionadas ao uso da rede social e a da própria, né, autoimagem, às vezes, do adolescente. Então, ele tá lá e aí ele vê todo mundo viajando, feliz, né? Sim. Gente, aquilo é tudo uma mentira, né? Porque ninguém vai Uhum, postar a foto quando você tá sem maquiagem, brigou com o marido, não dormiu, olheira, uhum. descabelado. Não, você vai postar aquela foto fake, feita ali, com o vasinho de flor, todo mundo feliz, e ninguém sabe o que está acontecendo dentro daquela casa. Sim. Então,
É assim, tem que ter muito cuidado quando a gente explora essas redes sociais naquilo que a gente acredita ou não, né? Sim, Assim, então, existe um lugar muito legal, não sou contra, trabalho na rede social, tô lá todo dia falando, etc. Mas, então, se você souber usar, você vai usar ela como informação, você sim, não vai usar ela como um comparativo da sua vida, que te traga uma doença, né? Porque esse é o perigo de você engajar. E a dopamina, ela você vicia, né? Você tem uma sensação que você precisa daquilo e mais, e mais, e mais, porque é confortável e você quer aquela sensação de felicidade relacionada a essa neurotransmissão, a esse sim. neurotransmissor, né? É complexo isso hoje. Sim, tem até uma neurocientista agora que lançou um livro chamado Nação Dopamina, né? E eu não li o livro, na verdade, mas eu vi uma entrevista dela e ela falou uma coisa que eu nunca tinha, não sabia, na verdade, né? E assim, eu tô longe de ser cientista, mas enfim, eu sou curioso, fico pesquisando essas coisas, especialmente relacionado à rede social, assim, que é um negócio que eu tenho uma relação meio conflituosa, assim. Então, é, ela fala que a gente tem a sensação de que a dopamina é como se tipo, a gente está aqui no zero, de repente caiu uma dose de dopamina, né? Assim, como se fosse uma coisa do zero para alguma coisa, e depois volta para o zero. Mas na verdade ela fala que a gente tem tipo uma linha, né? E que essa linha, assim, eu não sei, aí eu estou tentando aqui explicar o que ela explicou. Talvez não seja da melhor maneira possível, mas é como se tivesse uma linha e, por exemplo, a gente recebeu uma dose de dopamina, essa linha sobe e depois ela nunca desce para o zero, ela desce um pouco abaixo. Que é, por exemplo, você teve uma reação, sei lá, fez alguma coisa que foi muito legal, você teve, né, assim, foi muito feliz, e aí depois você tem uma pequena depressão, logo depois, né? Então, que tem essas quedas. E aí ela fala que quando você tem a queda, você tem o desejo, né? Você vai ter mais vontade de ter alguma coisa que libere mais dopamina. Então, agora, nesses ciclos tão curtos, a gente está ficando, de fato, assim, totalmente viciado, porque você está o tempo inteiro, você saiu da rede social, você já está nesse momento pós-depressão, né? Assim, tipo, já quer voltar para aquela dose de novo. Então, fica nesse ciclo infinito, né? É É muito o louco. circuito de recompensa que nós temos, que é o circuito que faz adição às coisas. Então, Uhum, adição, inclusive, ao álcool, adição a drogas, ao sexo, né, à uhum, pornografia. É isso, na verdade, é sim. esse circuito que faz com que você precise daquilo, na verdade, é, porque ele está o tempo todo mexendo com a tua dopamina. Cara, é muito louco isso. É. É, vou aproveitar que você falou, né, que você levantou a mão aí quando eu tava falando dessa relação conflituosa e complexa. Como é que é a sua relação com as redes sociais? Eu sei que você trabalha, você tem muitos seguidores, você posta frequentemente. Como é que é isso? Então, exatamente por exatamente isso que você falou, não deixar cair nessa armadilha em que você perde tempo browseando ali, onde Uhum, você não ganha nada com aquilo, realmente, né? É um limitador, muitas vezes, da sua própria vida e do seu rendimento durante o dia. Então, eu sim. já me peguei, assim, em situações, tipo, tenho coisas para fazer e tô lá eu vendo o Uhum. Instagram. Eu não, o mundo já deve ter passado por Opa, isso. com certeza. Com certeza. E o que que acontece, assim, e aí eu fico com raiva de mim mesma, porque eu falo, por que que eu tô fazendo, né? Veja Uhum, depois que acaba as coisas, etc. E depois eu não daí eu perco o interesse, eu não quero ver. É muito interessante isso. Então é uma relação de amor e ódio, sim. porque é bom, é interessante, tem coisas muito legais ali. Se você souber usar essa ferramenta, você vai conseguir ter várias informações. Claro, ela é um canal de entretenimento, não é um lugar que Uhum, eu vou estudar, né? No Instagram, não, o Facebook, essas redes sociais, eles não estão lá para a gente estudar, mas eles sim. podem semear alguma coisa que me faz estudar algo depois e me aprofundar em certas temáticas que ali eu tive meu primeiro contato, ou escutei muitas vezes, estou vendo que está virando ali né, um trend, alguma coisa que está realmente fazendo sentido, etc., eu vou buscar. Então, eu acho que assim, saber usar, por isso que a relação é conflituosa, é a Sim. relação de ódio e amor. Eu gosto, porque realmente saber usar é maravilhoso, mas quando eu me pego em situações em que eu estou perdendo tempo e estou ali jogando, né, fora, uma coisa que não volta mais, porque dinheiro você refaz, mas tempo não. Sim. Tempo é preciosíssimo. Tempo você não É, pode jogar fora. Tempo e energia você não pode jogar fora, sim. né? Então, esse é o conflito. Sim. É, uma vez eu ouvi aquele Tristan Harris, né, que acho que hoje é a pessoa que mais
assim, tá aí fazendo uma cruzada contra as redes sociais, né? E ele fala uma coisa que é interessante, que quando a gente fala, né, das redes sociais como uma ferramenta, tem que tomar um cuidado, porque ele fala, porque essas redes sociais, elas não estão lá como um martelo, né, paradas esperando, tipo, agora eu preciso martelar alguma coisa, você pega e usa. Elas, na verdade, te usam o tempo inteiro e são, assim, milhares e centenas de milhares de dos engenheiros mais bem pagos do mundo, que são, assim, estão ali especificamente para te fazer ficar, né? Aí. E para você usar de uma certa maneira, para você, né, mexer de um certo jeito, publicar de um certo jeito, né? A gente que trabalha com isso, você vê, assim, cada hora muda a regra, muda o formato, muda, então você tem que usar daquele jeito específico. O martelo não vai te pedir para martelar de um jeito específico, senão não vai dar certo, né? É verdade, é verdade. Isso é muito louco. E essas coisas são muito viciantes, né? Assim, a ponto de, às vezes, você não conseguir isso. Tipo, eu entro para fazer isso, eu vou entrar com um objetivo. Quantas vezes eu entrei e, de repente, eu já, tipo, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu sou dessa pessoa, assim, eu tinha É, uma... Quem convive comigo me criticava muito por causa disso, porque essa facilidade, inclusive, para quem tem déficit de atenção, para quem sim, é mais avoado, assim, às vezes tem pessoas que são muito focadas e conseguem fazer, e eu sim, admiro muito essas pessoas. Mas eu, por exemplo, muitas vezes vou buscar algo e me vejo completamente ali, né, naquele mundo. E o que eu acho mais tenso de tudo isso é que, no fundo, isso tudo é usado para que você compre, né, algo assim, sim. para te vender. Então, eu gosto muito de receitas, assim, eu adoro, para mim, tipo, o Instagram, eu uso muito para receitas saudáveis, eu adoro, tem um milhão de coisas ali. E eu Uhum, sou impactada com panela, com coisa o tempo todo. Então, sim, assim, desde coisas para comprar, de comidas para comprar, né, esses restaurantes, etc e tal. Então, assim, realmente, se você sabe onde você está, nesse lugar, porque existe também uma compulsão relacionada ao consumo. sim. E eu também já tive esse momentinho de estar ansiosinha e comprar. Já Sim, comprei roupa, já comprei. Nossa, já tive isso. Então, é sim, importante você também passar por isso para também não querer isso. sim, Né? Então, assim, eu acho que a experimentação ela é muito valiosa, no sentido de que você pode escolher depois se você quer continuar ou não. sim, E para mim, hoje, a rede social ela é muito estabelecida. Assim, muitas vezes eu só uso para fazer o que eu tenho que fazer no meu trabalho, fazer a minha postagem, desligo e não vou sim, olhar. sim, Para mim, ficar às vezes, alguns dias livre disso, assim, não ter a necessidade, não acordar e fazer isso, não ir dormir e fazer sim, isso, não ter essa necessidade, porque não vai mudar nada no fundo, no fundo. sim. E pode até te causar ansiedade, se você vê alguma coisa antes de Total. dormir, que atrapalha, sei lá, entendeu? Uma coisa que você não queria ver, enfim. Não, total. Assim, as redes sociais, o Instagram particularmente, assim, acho que é a minha criptonita. Eu tenho muito problema, assim, me causa muita ansiedade. Às vezes de eu ficar assim, sei lá, 2 dias, 3 dias sem entrar, e aí em 2 minutos navegando eu já tô sentindo, sabe? Acho que até por ficar esse tempo fora, quando eu volto, assim, tipo, parece que eu já sinto a ansiedade chegando. Assim, eu falo, caraca, não é possível. É, tipo, você começa a ver foto, não sei o quê, mas pessoas bem-sucedidas, eu falo, cara, não, eu preciso ficar fora disso aqui, né? Bem-sucedidas ali, bem entre Isso! aspas. É, Aonde? Você não sabe nada, né? A mas, graminha é sempre mais verde, sim. não sei aonde. Mas eu vou, enfim, não quero me estender muito aqui nas redes sociais, tem bastante coisa aqui na pauta para falar. Só um detalhe que é importante, assim, que eu tenho visto muito e me preocupa seriamente hoje em dia, assim, que é ver as pessoas parando de sair, de ter interação social, porque elas preferem ficar no TikTok, preferem ficar nesses lugares. E muito por isso, né? Porque é muito mais difícil você construir um relacionamento, né? Assim, é muito mais demorado. Então, assim, as pessoas ficam nesse circuito, nesse ciclo ali infinito, cara. E às vezes falam assim, e aí, como é que tá? Eu tenho saído pouco, tenho visto pouco pessoal, não sei o quê. Eu falo assim, mas por quê? Faz um esforço, sabe? Vai, faz tão bem. E Eu, que é eu, pior do que você ver um casal ou uma família num restaurante e todo mundo sim, está com o seu celular no Instagram? sim. Eu acho assim, graças a Deus, na minha casa, todo mundo gosta de desligar, todo mundo tem o hábito de não levar para a mesa. Graças a Deus, assim, minha família, a gente é bem consciente nisso e gosta de estar junto, enfim, tira o celular, obviamente, vai precisar um momento ou outro, ninguém é, né, xiita nesse aspecto, Uhum. mas
procura não levar, procura Sim, estar no momento presente. Isso é tão valioso e é tão feio quando você vê, né, assim, as pessoas deixando de interagir sim. para interagir virtualmente, às vezes está na mesma mesa Na mesma mesa. É. falando pelo WhatsApp. Cara, é uma loucura. É assim, uma vez eu vi uma analogia que achei sensacional, que as redes sociais são como fast food para relacionamento, né? Porque eu não lembro quem foi que falou isso, mas a lógica era, tipo, a partir do momento que as pessoas descobriram que você podia tirar o açúcar e sal das coisas e botar só isso no alimento, né? E você tira todos os nutrientes daquilo, sabe? Tipo assim, é um alimento que tipo, vai te dar uma recompensa, né, de prazer ali muito grande, mas não tem benefício nenhum. E ele fala que a rede social é exatamente isso, né? Você tira tudo que tem de consistente ali dos relacionamentos, só fica a pior parte, mas é que te dá a maior recompensa de prazer. Mas enfim, vamos mudar de assunto, porque se deixar eu fico aqui a vida inteira. Eu ouvi você também em um outro bate-papo, e eu queria muito que você falasse sobre esse estudo, uma pesquisa, não sei exatamente o que era, sobre pessoas centenárias, né? E o que tinha em comum entre nessas cidades onde as pessoas viviam bem, né? A partir dos seus 100 anos. Então, pode contar um pouquinho. Esse assunto é muito legal, são as Blue Zones, né? As Blue Zones, Blue Zones. elas são 5 lugares no mundo. Uhum, A Grécia, então é um lugar, né? São todos povos, né? uhum, Populações, não é a Grécia em si. sim. Então, é um povoado na Grécia, outro na Califórnia, outro na Costa Rica, Japão e Itália. Uhum, Então, olha que legal, né? Se você for pensar assim, o que que tem em comum em relação à alimentação? Nada. Aonde uhum, que o Japão, a Itália, a Grécia, a Costa Rica e a Califórnia, eles comem em comum? Nada. Então, esse é um grande mito que nós temos. Não que a gente não tem que comer saudável, mas a história do suco verde, tudo isso só funciona se outras coisas funcionarem. sim. Então, assim, o que que eles identificaram, né? Claro, existia uma relação comum entre esses povos comerem alimentos locais, da estação, se Uhum. alimentarem até às 5 horas da tarde. Tem um jejum intermitente acontecendo aí. Então, olha só que interessante. Pelo menos não se alimentarem 3 horas, se alimentarem até 3 horas antes deles De dormirem. dormir. É. Ok. Que mais? Um dos aspectos mais importantes se relaciona ao pertencimento de uma comunidade. Então, um cuida do outro. Se alguém morre, sabe que vai ser assistido pela comunidade. É uma relação de espiritualidade desenvolvida com essa comunidade. Então, pertencimento a uma igreja, não, eles não definem essa espiritualidade como tendo que ser uma religião, Uhum. mas de você ter Uma realmente a crença, né? prática, isso, a crença Uhum. e a prática em grupo da tua espiritualidade. Sim. Então, o pertencimento, a sensação de pertencimento, amigos verdadeiros, a relação familiar, a coisa mais importante para esses povos é a família vem sempre em primeiro lugar. O avô mora com o neto, próximo pelo menos, então eles convivem juntos, isso dá muita vivacidade para os idosos e Uhum. provavelmente longevidade, né? Sim. Estar próximo a crianças e principalmente a criança que ela ama, né? São os netos. Um dos aspectos também interessantíssimos relacionados ao álcool, dos 5, 4 deles bebem até uma taça de vinho por dia Caramba. com os amigos e Uhum. com propósito. Sim. Então não é o vinho solitário à noite vendo filme. Não é Uhum. esse vinho. É o vinho que eu vou encontrar com uma pessoa que eu amo e eu vou tomar junto com ela essa taça de vinho. Sim. Uma taça. Isso foi uma surpresa para mim. Realmente, a taça de vinho. Você vê que como a, a gente, quando a gente fala de saúde, assim, né? Tem tantos fatores que interferem e a questão da espiritualidade que a gente está falando, da família, né, de se sentir pertencendo a uma. E realmente, quando você tem um grupo de amigos fortes, assim, que você tem um grupo e que você sabe que você pode contar com eles, tudo é possível. Sim. É muito interessante essa coisa nossa do grupo, da amizade, né, do social. Nós somos seres sociais, né? Você viu que a Sim. pandemia trouxe, né,
nossa, um desgaste mental para nós muito grande, né, do isolamento. Aí voltando para esses povos, qual é o aspecto mais importante de todos? E aí que me chamou muito a atenção, por isso que eu amei estudar isso. Por isso que o suco verde fica na 20ª lista do que é importante para você ser saudável e longevo. Sim. Realmente, o aspecto mais importante, que mais influencia a nossa saúde e longevidade é ser feliz. Henrique, parece básico, né? Sim. Mas eu faço essa pergunta no meu consultório. Se você é feliz. Muitos pacientes fazem assim, ó. Ah, E já era. não sei dizer. Ou tem que pensar para me dizer se é feliz. Ou fica surpreso pela pergunta e fala: Ué, nunca ninguém me perguntou isso. Não estava esperando essa pergunta. Sim, Olha que interessante. E sim, claro, quem está no meu consultório está vindo porque está doente, né? sim. Não está vindo lá só para contar que está tudo ótimo, né? Então já tem um aspecto, claro, relacionado à felicidade diferente. Mas o ser feliz, e eu trabalho isso muito com meus pacientes, é um aspecto tão importante que não adianta nada o paciente fazer yoga e tomar suco. Eu vou usar o suco verde porque ele é simbólico, né? Uhum. Porque fica com essa história que, o que você faz de manhã? Eu tomo suco verde, shot de cúrcuma, lá, faço yoga, mas não me gosto, me olho no espelho e só vejo defeito, meu Sim, relacionamento pessoal é tóxico. Cara, você pode tomar o suco verde, fazer yoga, passar o incenso, não vai funcionar, porque sim, você não é feliz. E não sim. ser feliz é muito prejudicial para nós, porque existe uma liberação ou, né, uma associação, e vamos voltar lá para o sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema comunicador. A felicidade, inclusive, depende de uma das nossas substâncias, que se chama anandamida. Está relacionada a ser feliz. Ela chama anandamida porque ananda em sânscrito significa bliss, felicidade. Olha. Está relacionada, a molécula da felicidade, está relacionada ao nosso prazer. Uhum. Prazer não significa felicidade, né? A felicidade. Sim. Então, o que é relevante nesse contexto para a saúde humana? O que eu faço todos os dias que me leva a ser feliz? Ou será que todos os dias eu tomo ações para que eu seja infeliz e eu não me dou Uhum. conta disso? Então, Sim. eu continuo num casamento destrutivo, num trabalho que eu não gosto, numa cidade que eu não tenho prazer, eu não faço atividade física porque eu acho que eu não tenho tempo, aí meu corpo não tá legal, então eu já não gosto do que eu vejo no espelho, e a bola de neve. E quando você vê, o paciente está doente mesmo. Sim. E aí ele pode estar ansioso como doença por Sim. causa de tudo isso. Sim, eu diria que o suco verde ele pode ser quase usado como diagnóstico de uma vida complexa e estressante, porque assim é do tipo, eu só tô tomando suco verde porque eu não tenho tempo pra fazer todo o resto que eu preciso. Isso aqui é É, tipo alguma coisa assim pra falar assim, pelo menos eu tô tomando um suco verde, sabe? Tipo pelo menos assim, não pra faz compensar isso. todo o resto que tá um caos aqui. Isso, exatamente. Ele é muito simbólico. Eu brinco do Sim. suco verde, porque eu tenho muitos pacientes que vêm com essa história, com essa narrativa do suco verde, sabe? E Uhum. aí, quando você vai ali no âmago da questão, quando você coloca a faca ali no peito e fala, tá, mas me fala como é que é a tua relação. Mas me Uhum. conta o que você gosta de fazer na vida. E você vai perceber que a pessoa está completamente no lugar errado. E Sim. que isso é o mais importante. Então, né, eu trabalho muito essa parte mental do paciente, por exemplo, do hábito. O Uhum. que é que você faz todo dia? Com quem que Uhum. você fala todo dia? Quais são as Sim. músicas que você escuta, os livros que você lê? Quais são os canais de rede social que você acessa? Porque isso é você. Sim. E se você hoje tem isso, para que você não tenha isso, você tem que mudar você. Porque Sim. talvez no outro você, isso não tenha sentido. Sim. Só existe isso hoje porque você é do jeito que você é. Então, se eu mudar tudo, se eu mudar a forma os livros que eu leio, as coisas que eu busco, a comida que eu como, a atividade física, incorporar outros hábitos, eu vou ser um novo eu. Uhum. E talvez aquela doença não tenha sentido nesse novo eu. Sim. E é isso que é o poder do hábito, né? Tem tantos livros que falam sobre isso, mas é Sim. realmente, é muito poderoso isso. Na verdade, eu entrevistei a Flávia Lippe, aqui também, que é neurocientista, e ela fala alguma coisa nessa linha. A gente até colocou um corte falando sobre isso nas redes sociais.
que é isso, ao que você lê, o que você, assim, com quem você conversa, sobre o que você conversa, enfim, tudo isso influencia muito na nossa, enfim, no nosso corpo inteiro, né? Assim, todo o corpo ele reflete todas essas coisas. Eu até brinquei, falei, eu tenho que pensar a parar de ler meus livros pós-apocalípticos aqui. Isso, isso. Mas isso é bem legal que você trouxe, porque se você vibra nessa energia, por exemplo, uma preocupação excessiva com o que vai acontecer no governo, no mundo, na guerra, o Sim, vírus, a pandemia, e se você vive nessa vibração, você vai atrair isso para você. Né? Nós sim, somos seres, nós somos antenas, nós somos seres sim, vibracionais, né? Já não é acreditar ou não, isso é ciência, é um sim. fato. Né? Nós temos elétrons, nêutrons ali, prótons que vibram e isso tem uma vibração. Agora, a nossa vibração não é aleatória, ela está 100% relacionada aos nossos sentimentos. Uhum. Então, nós vibramos através, não é daquilo que a gente pensa, é através daquilo que a gente sente. Ah, Olha como é mais grave ainda. Por isso sim. que não adianta você mentir para você. Uhum. Se não sair do coração, se você não sente aquilo, aquilo não existe no seu cérebro, no seu sistema. Para que a coisa exista e faça sentido, ou que você tenha uma vibração X, Y, Z, ela vai ser adequada com aquilo que você sente. Então, se você é positivo, se você está sempre vibrando alto na gratitude, vendo o copo cheio, se você treina isso, que é um treino, a gente tem que Sim. treinar para isso, né? Raras as pessoas que nascem assim, mas 99 tem que treinar para chegar nesse nível de sabedoria, porque é uma sabedoria você ver o copo cheio, você ser positivo e você vibrar nessa, né, nessa magnitude de vibração. A grande maioria está onde? Na escassez, naquilo que eu não tenho. Então, está Sim. preocupado, está com medo, está pensando no apocalipse, no acabar o mundo, meu Deus, né? A medicina, as doenças, a vacina, o governo, a escassez. Inteligência artificial, chat GPT. Se você está ali, você vai atrair mais daquilo, e a sua vida vai ser mais daquilo, e você nunca vai entender por que, que você só tem isso. Sim, sim. E esse é um dos pontos fundamentais, eu acho, hoje em dia. E eu acho que vamos voltar para as Blue Zones. Uhum. E, de alguma certa forma, as Blue Zones, esses indivíduos que moram lá, pelo fato deles serem felizes. Ah, tem uma coisa interessante deles: eles não praticam atividade física durante tipo 1 hora. Eles têm vidas ativas. Então, não é Ok. tudo no controle remoto no carro, eles vão de bicicleta, carregam, fazem o pão, estendem a Sim, roupa. Enfim, são pessoas ativas, do começo ao sim. fim da vida. E isso é Uhum. uma das grandes características das blusões. Eles são centenários, não são só porque eles são centenários funcionais e têm 6 vezes menos a quantidade de doenças crônicas que nós, uau, do primeiro mundo, temos. Sim, Esses povoados têm 6 vezes menos doenças crônicas, entre doenças neurodegenerativas, câncer e todas as outras. Centenários. Centenários que não têm Alzheimer, centenários que não têm Parkinson. sim. E isso é muito relevante hoje. Eu acho que eu fiquei encantado quando eu ouvi você falando sobre esses dados exatamente por isso, assim, né? É, eu acho que eu falo isso já há um tempo, né? A maioria das pessoas hoje vive num piloto automático, né? E Exatamente. desejando coisas que elas nem sabem por que elas desejam, Isso. sabe? É simplesmente porque parece que é, enfim, o sonho comum. Todo mundo precisa ter essas coisas e eu preciso ter também, né? E, e quando você olha para assim, todos os dados que você trouxe antes de falar da felicidade, todos eles, assim, a felicidade é a consequência de todos eles, né? Isso. De você ter ali, viver próximo da sua família, dos amigos, de ter essa convivência muito próxima, sabe? Tipo, como você falou, né? Nós somos seres sociais e como você falou lá no início ainda, assim, são coisas que são, né, foram desenvolvidas e passadas por gerações e gerações, enfim, desde muito antes da gente, de qualquer coisa, a gente inclusive às vezes ser o ser que a gente é hoje, né? Então, essa parte da socialização, ela vem no nosso sistema, né? Assim, de precisar de ser amado e de se sentir pertencente e você vai vendo para
como a sociedade está transformando a gente em indivíduos completamente individuais, assim, né? No sentido de, tipo, a gente busca ficar sozinho, a gente busca cada vez mais os nossos sonhos como, tipo, sonhos pessoais, minhas metas pessoais, eu tenho aqui as minhas coisas, as coisas que eu quero fazer, que eu quero realizar, e os meus sonhos. E, em vez de levar para um caminho onde a gente consiga exatamente tentar ver assim, beleza, mas qual é a parte que a gente pode ter junto aqui? Como é que a gente pode se ajudar? Qual é o sonho que a gente sonha junto? Até essa, assim, se você olhar para a gente pode olhar para o micro, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso dos meus amigos. Então, assim, eu preciso estar próximo das pessoas, eu preciso de convivência, eu preciso sair, preciso falar, preciso conversar, enfim, tem essa necessidade, lógico, como todos nós. Mas eu identifiquei isso e consigo, eu cultivo isso hoje em dia. Mas até quando você olha para um olhar mais macro, assim, né? De isso, as igrejas estão assim acabando, né? As religiões estão quase acabando também, assim, porque tá também todo mundo se afastando. E aí todo mundo tá perdendo sentido, né, no final das contas. Cara, fé em governo, todas essas coisas, tudo isso está diminuindo, né? E aí você vai vendo as pessoas começando a ficar sem propósito de nada, assim, né, na vida. Elas já não sabem mais o que fazer, e começa a tentar encontrar propósito no trabalho. Aí tudo bem, o trabalho pode ter um propósito, mas assim, não pode ser a única coisa da sua vida, né? Exatamente, até porque não é uma das partes da nossa vida, Sim, né? Os pilares. Claro que é maravilhoso você ter prosperidade através do trabalho que você realiza, de você gostar daquilo que você faz, de você estar alinhado com o que você faz todos os dias. Isso também é felicidade. Isso sim. também te traz felicidade, né? Eu vou falar por mim agora. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E eu posso Uhum, ficar até às 3 horas da manhã. Claro que não é todo dia, não vou querer isso para mim, porque não foi a vida que eu construí. sim. Mas se tiver que ficar, eu vou ficar. E se eu tiver que acordar cedo para fazer, eu vou fazer, porque ele se transformou não só num trabalho, em algo que eu tenho propósito. Então, Uhum, quando você consegue de fato alinhar o teu trabalho com algo que te traga, porque eu escutei uma vez uma pessoa falar e mexeu comigo isso. Ele falava assim: quem reclama que não tem propósito, eu não vou lembrar assim como que ele construiu isso, mas ele estava trazendo assim, para quem reclama ou para quem não encontra, toda vez que você tem um trabalho que beneficia outras pessoas, você sempre acorda com propósito. uhum, É simples assim. Então, eu posso falar assim, eu vou agora puxar um pouco a sardinha, porque eu trabalho com isso e com duas frentes. Uma é a medicina, que eu amo e que eu nunca vou deixar de fazer e que me enche o coração. Eu amo fazer isso. Eu amo tratar os pacientes, eu amo fazer o que eu faço. E a segunda frente que eu decidi embarcar na minha vida, que foi a educação, eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer educação, gente, eu não era a primeira da fila que tirava a maior nota, eu sempre fui aquela aluna, eu sempre passei, graças a nunca peguei uma DP, nunca fiquei de recuperação, tá tudo certo. Mas eu também não era nem a melhor nem a pior e nunca pensei na minha vida em mexer com médico. Que uhum, medo, medo, porque claro, crítica, você vai ser criticada, você vai ser julgada por aquilo que você está fazendo. E existe um medo relacionado a isso. E olha como a coisa é louca. Quando eu comecei a trabalhar com a cannabis e que eu comecei a atender os pacientes, que eu comecei a perceber que eles melhoravam, que a coisa começou a andar, porque eu comecei, o Henrique, eu abri um consultório, eu atendia os pacientes de graça. Um amigo meu, médico, me emprestou um consultório e eu sentei naquela cadeira e eu comecei a atender os pacientes que uns amigos médicos me referenciavam para que eles, porque um estava com câncer, eu estou falando disso em 2013, ninguém falava desse assunto. sim. Eu não tinha como cobrar, não tinha produto, mas eu queria aprender. Então Uhum, eu sentava com eles e aí que foi que a medicina funcional apareceu para mim. Porque eu sentava com esses pacientes, eles começavam a me contar como é que era a vida deles, e como eu sempre tive uma vida saudável, eu perguntava como é que é a tua alimentação, como é que é a tua atividade física, e o sono, e seu intestino, e tá. E eu começava a perceber que era um padrão, tinha um padrão de comportamento com eles. uhum, Normalmente comiam mal, muito mal, estavam fora do peso, normalmente sedentários, com alimentações disfuncionais, não dormiam direito, enfim, tinha um quadro ali, uma coisa que era comum. Voltando à felicidade que a gente estava falando. E aí, quando eu comecei, o meu consultório cresceu e foi indo, 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 e ele foi crescendo sozinho.
Eu não fazia Instagram, eu não divulgava para ninguém. Eu comecei a sentir a necessidade de cobrar, porque realmente meu tempo eu comecei a me dividir o tempo, e aquilo foi crescendo. E um momento eu não tinha mais como abraçar tanta gente, porque eu tenho um limite de tempo. Uhum. E a minha ideia foi como é que eu faço agora? O que eu faço com isso? Eu não tenho como atender mais de 8, 9 pacientes por dia de segunda a sexta. Não Uhum. tenho, eu não consigo. O que eu faço agora? Eu vou educar os médicos. E aí eles vão ser várias Paulas. E se eles forem várias Paulas, eles vão ajudar muita gente. Sim. Eu vou conseguir replicar isso para milhares de pessoas. E aí a sensação, de novo, de você estar fazendo um bem gigantesco quando você educa uma outra pessoa. Sim. E aí se dissolveu o medo. Que medo? Medo do quê? Tem uma coisa muito maior lá na frente. Dane-se se eu for criticada, ou se alguém não entendeu o que eu estou dizendo, ou se enfim, dane-se. Já não é mais problema meu isso. Uhum. É problema dele que não está entendendo o que eu estou dizendo. E Sim. vai ter quem vai gostar, quem não vai gostar, a vida é assim, não dá para querer agradar todo mundo, nem é a nossa função. Sim. Então, quando você faz algo que você tem um propósito relacionado a um bem maior, a levar um conhecimento, a ajudar outras pessoas, e tem uma infinidade, nossa, muitas coisas podem ser feitas dentro dessa, né, Uhum. disso, você nunca acorda sem propósito, porque você sempre tem algo para fazer pelo outro Perfeito. e volta para você. Volta infinitamente para você. Não tenho o que dizer sobre isso. Deixa eu aproveitar então esse gancho para te perguntar. Eu queria depois, assim, falar um pouco mais, né, do que você faz, mas aí eu não posso perder. Qual foi o depoimento assim, mais surpreendente que você já recebeu, ou algum curioso de paciente seu? Porque eu imagino que as pessoas devam chegar com, assim, né, depoimentos incríveis. A segunda pessoa que me pergunta isso hoje, eu estava É mesmo? dando uma entrevista. E não é uma pergunta frequente, sabia? Eu nunca tinha pensado sobre isso. E eu fiquei, Ai, que me deu cri, cri, cri. Porque eu tenho muitas pessoas, né? Eu vi muitas coisas. Eu tive contato com pessoas antes delas falecerem. Eu tive uma paciente que, infelizmente, ela faleceu de câncer e que foi uma bênção ela ter passado no meu consultório. São muitas histórias, na verdade, de superação. Eu tive um neurologista que chegou para mim uma vez, eu gostei muito disso, e ele falou assim, eu estava num congresso e ele sabia, eu acho que ele, não sei se ele não foi porque eu estava lá, mas um dos motivos que ele foi é porque eu estaria, eu estava dando uma aula, eu estava lá pessoalmente, ele queria encontrar comigo e queria muito me contar isso, e ele falou, Paula, eu comecei a escutar os seus podcasts, eu tenho um podcast chamado New Normal, que eu fiz durante a pandemia, que era o New Normal, o novo normal, onde eu começo a falar dos aspectos de saúde, Uhum. que é o novo normal. Então, como é que você se relaciona com a saúde, o sistema endocannabinoide e essa relação de tudo isso, como é que funciona e tal, em diversas doenças e temáticas, inclusive eu tenho um podcast sobre essas Blue Zones. E aí, ele chegou para mim e falou, Paula, escutar você falar, eu acho que são 20 episódios, se não me engano, escutar você falar mudou minha prática médica. Isso foi muito Uou. significativo. Ele falou, eu gostava, inclusive, de pegar o trânsito para ficar no carro para voltar a ouvir o seu Adorei. podcast. O melhor depoimento possível, né? É verdade, eu falei, gente, não, realmente ele é muito especial, ele é, né, esse médico, ele não conhecia a medicina funcional, e ele falou que ele começou a fazer essa relação dos eixos do intestino, do cérebro, poxa, para um neurologista que cuida de criança com autismo, isso é Uhum. muito importante. Sim. E ele falou, mudei minha prática clínica, hoje eu trato os pacientes diferente do que É, eu fazia antes. E muito legal. ganhei a vida, tô ganhando o jogo, é isso que eu quero. Sim, Esse retorno, ele é muito significativo. Né, a comprovação de que você está fazendo algo pelo outro. sim, E por totalmente. muitos outros, porque mudou a vida dele, mas olha quantas pessoas que ele vai encostar e vai Sim, mudar a vida também. com certeza. É, uma outra pergunta que me veio à cabeça agora é que assim, você fala disso já, como você falou, há muito tempo, né? E assim, ainda é um tabu
e imagino que, assim, lá atrás deve ser uma coisa assim, absurda, né? É, e aí, duas perguntas relacionadas a isso. A primeira é que eu vejo, dependendo do ambiente que você está, você usa muitos termos médicos e técnicos, né? Que é exatamente para tirar um pouco dessa imagem, talvez, que as pessoas queiram criar em suas cabeças, né? De que, vai vir aqui a pessoa falar de maconha, né? Enfim, é, e aí eu queria entender assim, se você acha que essa necessidade, né, mudou assim, ao longo dos anos, assim, de repente você consegue falar de uma maneira mais natural, porque você, assim, é engraçado, quando eu vou pesquisando, né, eu vou vendo as diferentes Paulas, assim, né, então em alguns lugares muito séria, né, assim, e não que você não seja séria, mas, assim, com a postura diferente, quando você está relaxada, você fala, assim, de uma maneira muito mais fluida, mais natural, mais acessível até, às vezes, né? Uhum. Você acha que houve uma mudança? Assim, você ainda sente essa necessidade? É lógico que vão ter ambientes que vão pedir isso, mas no geral, assim, você acha que você conseguiu, ou você acha que hoje não tem tanta essa necessidade de ficar muito técnica? Eu acho que depende do público que eu estou falando. Sim. Eu estou falando com um público que é médico, eu tenho que usar uma linguagem médica, porque se eu for muito coloquial, eu posso entrar numa categoria de descrença. Uhum. Isso existe. Sim, Infelizmente, isso existe. sim, Deve existir com advogado, deve existir, sim, né, em vários. Se você começa a falar uma língua muito coloquial, ninguém te escuta. sim. Então, eu vou brincar, porque a gente está aqui num ambiente informal, né? Mas o meu marido, ele costumava falar assim, brincar de manhã, assim, no lençol e falar: quem tá aí hoje? As diferentes Muito Paulas, bom. porque realmente Adorei. eu posso, é verdade, isso é uma característica interessante a meu respeito. Quem me conhece sabe, eu posso ser a Paula médica, eu posso falar com o presidente, depois eu estou almoçando com, enfim, com o trabalhador sei lá, o cara que faz aqui a pintura da minha casa, e depois eu posso ser a surfista, amanhã eu vou estar ali dentro da rádio. Eu Uhum. consigo ocupar muitos papéis, Sim. adoro, aliás, isso, essa versatilidade. Não sou a mesma pessoa o tempo todo, que fala do mesmo jeito, da mesma tom. Não, eu consigo me adaptar muito bem à necessidade e me fazer compreender, porque a minha intenção é essa. Então, Sim. se eu tiver que falar, né, ser muito coloquial para que todo mundo me entenda, eu vou conseguir. E se eu tiver que estar lá no alto rigor acadêmico, científico, eu vou conseguir também. E aí o que eu quero é ser ouvida e entendida. Então, Perfeito. eu É consigo. quase que falar de diferentes idiomas, né? Isso, exatamente. Mas tem essa pegada das múltiplas. Sim. É engraçado, foi interessante, assim, logo quando eu comecei a pesquisar, né, e aí eu pedi pra Carla, que conectou a gente, eu falei assim, mas tem algum lugar que ela tenha participado, só pra eu ver um pouco, né, como é que é ela falando, eu sempre gosto de saber quem são as pessoas com quem eu vou entrevistar, e ela passou uma entrevista que estava muito formal, assim, e eu falei assim, caraca, tá, eu vou precisar me preparar bem pra essa entrevista. Eu vou ter que catar aqui os termos, vou ter que aprender a falar nesse nível aí, porque vai Tem ser que difícil. pegar com ela, imagina. Aí depois eu ouvi outras entrevistas e falei, não, tá, calma. Tem a low profile também. Tem. Agora, recentemente, eu participei de um que foi muito divertido, que foi na Rádio Rock. Não sei se chegou a ver essa entrevista. Acho que sim, acho que Foi sim. muito boa. Essa foi muito divertida de fazer. Muito bom. É isso aí que a gente estava falando. Tudo é possível. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui então pro assunto, né? Dentro da sua pesquisa, né? Já são aí 10 anos. 10 anos, 10 anos, né? Caramba. É, assim, fala um pouco sobre, sei lá, as descobertas mais interessantes, surpreendentes que você teve, sabe? Tipo, imagino que ao longo de 10 anos muitas descobertas já tenham sido feitas, inclusive, né? Sim. Então, e assim, de repente até de concepções diferentes do que era quando você começou a estudar e assim, o que já surgiu de novo hoje, para onde vocês estão olhando também, né? Como pesquisa. Que legal. Na verdade, assim, eu acho que o que mais me surpreendeu foi estudar o sistema endocannabinoide. Uhum.
porque é um sistema, Tá. é de Deus. Eu vou te pedir para explicar um pouco, O porque, que que é o assim, quando eu sistema? descobri, assim, eu ouvi você falar em vários lugares, depois eu fui descobrir o que que era, eu falei assim: "Uau!" Deu uma chavinha, virou uma chavinha aqui. Então, se você puder explicar rapidamente o que que é. O sistema endocannabinoide, né, ele tem uma relação muito profunda com o nosso equilíbrio homeostático, o nosso equilíbrio interno. E para que isso aconteça, ele precisa se comunicar. Uhum, Então, ele precisa de moléculas de gordura, são uhum, as fontes comunicadoras, tá? A forma que ele se comunica é através de moléculas de gordura. Olha a importância que isso tem, né? uhum. Numa medicina em que a gordura é demonizada, Sim. muitos medicamentos para, né, exterminar a nossa produção de colesterol e uma falsa ideia de que é a gordura que causa doença cardiovascular, por exemplo, e outras doenças. Então a gente tem assim uma dinâmica hoje, né, de agressão ao sistema endocannabinoide muito séria pelo nosso próprio dia a dia, pela nossa própria dieta. Então, por Uhum, exemplo, o sistema endocannabinoide ele depende da gordura e, vamos lá, vamos lembrar como é que nossos genes foram moldados, né? Há 200 mil anos atrás ou mais, né? Durante 200 mil anos, o homem das cavernas, lá, o Homo sapiens, ele vivia num período de escassez e o que ele comia quando comia eram carnes, a caça, né, carne e gordura, e eventualmente uma raiz, eventualmente uma fruta, eventualmente alguma coisa. uhum, Eventualmente. Não 6 vezes ao dia. Barrinha de cereal, fruta, enfim, pão de queijo, bolo, né? Nossos uhum, genes foram moldados nesse período. E o nosso sistema endocannabinoide, que tem uma relação direta com a nossa sobrevivência, com o armazenamento de gordura, com o transporte de nutrientes, enfim, com toda essa parte com o anabolismo, com toda a parte metabólica do nosso organismo, em conjunto, né, com outros sistemas, eles criaram, eles é ótimo, né? Algo, enfim, a epigenética, o meio, desenvolveu um sistema de armazenamento muito qualificado que nós temos para poder sobreviver aqui à escassez. Né? Se eu não tenho uhum. todo dia comida, eu preciso ter energia para caçar. Sim. E como é que eu faço isso sem alimento? Né? Aí que entra a gordura. A gordura é o único alimento capaz de nos dar energia por um longo período de tempo. E se você entra numa espécie de cetose, que provavelmente devia ser o que a gente vivia naquela época, você consegue ter energia a partir da tua própria gordura. Então você passa a conseguir ir pela manhã, né? Você vai liberar o seu cortisol, você vai produzir glicose naturalmente no período da manhã. Olha que fantástico que é o nosso corpo, para Uhum, que justamente você tenha energia para poder buscar o seu alimento, né? Você sim. não existiria essa função se a gente tivesse a geladeira ali disponível. Então, o que que acontece? Esse sistema de armazenamento muito competente hoje é o que leva as pessoas a serem obesas, porque se eu como muito mais daquilo que eu preciso, ele vai para algum lugar e aquele algum lugar são as células de gordura e você engorda, né? Uhum, Você não consegue estocar, não existem células de açúcar. E aí o que acontece? Hoje nós temos uma desproporção muito grande entre a relação do ômega 6 e do ômega 3, porque naquela época existia um equilíbrio de 4 para 1, 5 para 1. Hoje é 20 para 1, 50 para 1. caramba. E isso causa uma disruptura do nosso sistema endocannabinoide, que dependem do ômega 6 e do ômega 3 para produzirem os seus endocannabinoides associados. Então, eu tenho endocannabinoides que são derivados do ômega 3 e endocannabinoides que são derivados do ômega 6. Esses endocannabinoides, eles ou moléculas derivadas ou que participam desse sistema e não necessariamente são endocannabinoides, são moléculas de gordura que transitam, né? Como é que o corpo faz isso? Ele tira da membrana plasmática a gordura, o ômega, na verdade, e faz ali, em várias funções enzimáticas, produz esse neurotransmissor, ou esses neurotransmissores. E aí o que acontece? No nosso organismo, nós temos receptores para esse sistema, né, receptor canabinoide 1, receptor canabinoide 2, em praticamente todas as células do nosso corpo, algumas células mais CB1, outras células mais CB2. Mas eles estão em todos os lugares, então, principalmente no sistema nervoso central, no sistema imune, enfim, em todos os órgãos do organismo, e existe uma conversa entre eles. Aí que eu digo, não tem como você separar uma coisa e
e tratar só a cabeça. O problema Uhum. não está nunca lá só. Impossível. É um desconhecimento sobre o todo. Se Sim. você né, olhar o seu paciente dessa forma. Então, o sistema endocannabinoide você não vê. E pelo fato de você não ver, o sistema muscular, osteomuscular você vê, o cardiovascular você vê, o neurológico você vê. O endocannabinoide você não vê, porque ele realmente é um sistema de comunicação, você não consegue perceber essas moléculas, a não ser no microscópio. Então, assim, ele participa de funções fundamentais no nosso organismo, relacionados não só à sobrevivência lá atrás, mas como agora. Então, o que eu acabei de falar, a gente a gente se relaciona muito ao cérebro, né? Mas o sistema endocannabinoide está relacionado à síntese proteica, à fertilidade, ao processo de amamentação, sucção, própria fertilidade, eu falei reprodução, ele está em todos os lugares e participa de tudo. Tanto que a cannabis pode prejudicar essas funções, por exemplo, a fertilidade. Uhum. Não é adequado que uma mãe em amamentação utilize a cannabis, porque ela vai passar isso pelo leite materno. Então, a gente tem endocannabinoides no leite materno que são muito importantes para o bebê, mas a cannabis não. É Uhum. diferente. Uma coisa é eu produzir, outra coisa é E eu manipular o sistema. deixa eu fazer uma pergunta, talvez estúpida, mas assim, né? Alguém precisa fazer as perguntas estúpidas. Qual é a relação, né, desse canabinoide com a cannabis, assim? Porque. Ó, o que que acontece, né? Aí que a mágica acontece. Porque aí você tem esses receptores específicos para o sistema, né? Nosso Uhum. corpo não fez isso apenas para que a gente utilize a cannabis, mas provavelmente existe uma relação natural, Uhum. né? Existe na natureza, existe em nós, então existe essa relação, mas não é que a finalidade seja essa. Uhum. A finalidade é nós produzimos substâncias endógenas que se conectam nesses receptores e a partir daí nós temos caminhos químicos, enzimáticos, enfim, coisas que acontecem no nosso organismo. Uhum. Essa situação ela acontece para que o próprio organismo possa ficar em equilíbrio. Então, se eu Uhum. tenho uma liberação, por exemplo, de um neurotransmissor que é o glutamato, e ele em excesso é tóxico e mata neurônios. O que é que o sistema endocannabinoide faz? Impede a liberação de glutamato, preserva neurônio. Então, Uhum. ele está lá para isso. Uhum. Por que que aquelas crianças com epilepsia refratárias, são as epilepsias que são refratárias a tratamentos medicamentosos tradicionais, né? Então, não funcionam, os medicamentos não funcionam. E a cannabis vai lá e funciona. Porque ela tem a ação, né? Estima-se que essas crianças têm uma deficiência do sistema endocannabinoide, então elas não conseguem pausar as sinapses que estão desorganizadas ou hiperestímulo neuronal, e a cannabis ela faz essa função que o nosso organismo faria e faz em todas as pessoas que são competentes, por exemplo, nesse aspecto, ela entra ali, acopla no receptor, impede a liberação do neurotransmissor que causa a hiperexcitação neuronal. Uhum. Então, ela faz a função daquilo que nós já temos, mas não está funcionando, porque nós, ao estresse crônico, doença crônica, desregulamos esse sistema de comunicação e a cannabis vem para ocupar esse lugar, Entendi. Tá, entendeu? deixa eu ver assim, se eu tô interpretando dessa maneira correta, porque, assim, zero cientista aqui, tá? Desse lado. Então, e zero médico, qualquer coisa. Ah, o nome, então, é de fato porque são coisas similares. São, né? São similares no sentido de alguns fitocannabinoides, então algumas Uhum. substâncias produzidas pela planta, Aham. conseguem se conectar nesses mesmos receptores, produzimos endogenamente, que já são parte ligante desses receptores, Sim. tá? Ok. Então, a gente produz a anandamida, como eu falei, que é a molécula da felicidade, o Uhum. 2-araquidonilglicerol, entre outros, que eu não preciso ficar aqui citando nomes, são os nomes complexos, Uhum. que se ligam, alguns se ligam a esses receptores, outros não, mas participam do sistema. E a cannabis, ela tem uma ligação específica, não todos os seus fitocannabinoides, mais o Ok. THC, a esses receptores. Então, o cannabidiol, por exemplo, que todo mundo conhece, o zum zum do cannabidiol, Uhum. a relação dele com esses receptores é fraca. Na verdade, Uhum.
o canabidiol ele tem uma atuação totalmente diferente, realmente é uma molécula muito promissora e promíscua, que a gente chama. Por que promíscua? Porque ele atua em mais de 60 alvos moleculares. Então ele é Caramba. promíscuo, ele pode estar aqui e ali ao Uhum. mesmo tempo e sair com essa e depois vir aqui. E ele é realmente uma substância muito interessante para nós, principalmente numa faixa etária, por exemplo, idosa, que tem um Uhum. benefício muito, muito, muito interessante para essa população. Boa. Tá. E assim, eu sei que tem inúmeros e inúmeros benefícios, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes deixa eu voltar um pouquinho. Assim, para quem terminar aqui o bate-papo e quiser saber mais, tem todo o seu conteúdo, é lógico, inclusive aconselho, sigam nas redes sociais, procurem entrevistas, podcasts, enfim. Mas eu sei que você fala muito sobre é, buscar informações verdadeiras, né? Assim, e de confiança, porque é difícil, né? Provavelmente é um ambiente que, enfim, as pessoas devem soltar todo tipo de pérola, encontrar todo tipo de informação por aí. Onde as pessoas podem buscar mais informação? Ah, você diz assim, tipo outros canais? Isso, se a pessoa quiser, pô, quero pesquisar mais, enfim, ela vai lá, te segue e tudo mais, mas se ela quiser, sei lá, tem algum livros ou, não sei, outros cientistas, por exemplo, que as pessoas possam seguir e Que tentar fazem um descobrir um pouco conteúdo. mais. Quem lê inglês tem um conteúdo muito legal que é o CBD Project, que é Ok. do um amigão meu, Martin Lee. Ele faz um conteúdo. Bom, ele participou, né, da revolução do CBD desde lá de trás na Califórnia, enfim, está muito é, dentro desse assunto há muito tempo e é de qualidade a informação. Então, o Project CBD realmente é um dos canais bem legais. Eu leio muito paper, né? Hoje em dia eu estou muito mais do que ler notinha dessas, né, de blog, etc. Eu Uhum. acabo indo lá ler o paper mesmo. Então eu tenho uma, né, eu não sei se é uma assinatura, mas você consegue que o Google te direcione sobre as notícias Sim. sobre esse assunto. E o que eu faço no PubMed, que é uma plataforma de divulgação de tudo que é relacionado à pesquisa científica no mundo. Uhum. Você faz lá uma assinatura de graça e você escolhe os temas que você quer que eles te avisem quando aparecer novos trabalhos. Então, a minha fonte principal hoje é o PubMed. É onde eu estou sempre ali atualizada com o que acontece de pesquisa relacionada a cannabis, os canabinoides, CBD, THC, etc. Que é a fonte principal, no fundo. No fundo, claro que o leigo não vai ficar lendo trabalho científico, né? Então, realmente, assim, você. E também a gente não consegue traduzir tudo que a gente encontra toda hora e passar isso, né, para frente como fonte de informação. A Sativa Global Education é a minha plataforma de educação médica. Sim. Lá a gente faz uma curadoria muito grande sobre o que é mais importante, enfim. A gente está agora desenvolvendo o novo site que vai vir numa pegada muito legal, muito forte, exatamente com essa visão, né, de uma educação que você, claro, o médico às vezes quer ler um artigo, quer ler, ou né, o leigo, quer ler uma situação, tem tantas coisas comuns entre as pessoas que são dúvidas comuns, né, relacionadas a cannabis, ao tratamento, etc. Então, a Sativa é talvez um dos lugares mais legais e ela vai ficar melhor ainda. Então, ainda não está Perfeito. redonda como eu quero, mas ela vai ficar. Eu sou muito chata nisso. Então, a hora que tiver, você vai ver, assim, a hora que a gente lançar o site versão 2, ele vai estar fodástico, desculpe a palavra. À vontade. Pode falar. Aqui, Vai ficar aqui foda pra caralho. está sagrado, né? Porque realmente, assim, o que eu percebo? Tem muita coisa hoje, mas tem muito do mesmo. Uhum. E realmente, assim, você explorar um conteúdo é, profundo, em que você realmente explique o que é de verdade, você tem que entrar dentro de uma formação. Uhum. Senão você vai achar muita coisa muito parecida, muito superficial, que você está sempre ali naquele mesmo lugar e não vai nunca ir além daquilo. E o médico tem que ir além, ele não pode se contentar com o post, Sim, sim, né? com Ele certeza. não pode. Sim. É, nesses seus anos aí, 10 anos pesquisando, teve alguma situação
engraçada, assim, né? Porque, imagina, um assunto que é um tabu, você tá falando com médicos, às vezes, mais velhos, pessoas, de repente, com preconceito. Já teve alguma situação curiosa? Teve uma situação engraçada, assim, numa das minhas primeiras aulas, na primeira aula que eu dei no hospital no Sírio-Libanês, dentro da oncologia, da neuro-oncologia, um médico, né, mais velho ainda, super respeitado, que é meu amigo até hoje, ele chegou para mim e falou assim: você viu que vai ter uma aula hoje? Ele não sabia que era eu que ia dar aula. Você viu que vai ter uma aula hoje sobre um tal de sistema endocannabinoide? Agora eles inventaram esse negócio só para ficar fumando maconha. Era eu que ia dar aula. Falei, você viu? Aí entrei para dar aula e foi uma aula super legal, cheia de novidade. A hora que acabou a aula, ele veio correndo, puxar minha mão e falar: Nossa, me perdoe por ter falado aquilo. Eu não tinha ideia, né, do que era o assunto. Imagina, manda paciente para mim até hoje, tudo uma graça. Somos muito amigos. Esse foi uma situação. Eu já tive situações em que eu fui dar aula em médicos mais velhos, inclusive. Ai, vai ter amostra grátis. Esse, Eu, esse ganhou meu respeito. Uma piada boa, bem encaixada. mantenha calma, mantenha calma. Ai, ai, muito bom. Bom, eu não posso te prender aqui muito, gente. Para quem não sabe, a doutora Paula amanhã vai surfar, então Seis, importante. Tem que liberar ela aqui para dormir, relaxar, curtir, vou enfim. dar 5:30. É, exatamente. Deixa eu te fazer só algumas perguntas mais rápidas, assim. Qual foi o livro que você mais deu de presente? Que eu dei de presente The New Earth, do Eckhart, não sei se eu vou falar a palavra correta, Eckhart Tolle. The New Ah, sei quem é. Terra, Uhum. sabe quem é o Eckhart Tolle? Ele, Sei. a Terra Nova em português, é que o livro em inglês ele é muito melhor do que o livro em português. Eu já li Sim, as ok. duas versões. Tem mais, calma. Esse livro é um livro muito especial, que fala muito sobre o coletivo. É um desenvolvimento pessoal muito importante. Eu gostei muito de ler, foi um divisor de águas para mim, principalmente no momento em que aconteceu uma coisa muito abrupta na minha vida. Eu tinha esse livro na mão e depois eu distribuí esse livro para muitas pessoas que eu gosto. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Nunca ouvi falar. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O Joe Dispenza é um médico muito especial também, eu trabalho muito com a obra dele, com as coisas que ele faz. Eu vou estar com ele agora em junho, num retiro no México, a gente vai ficar lá 7 dias. Ele é também um médico muito interessante que fala sobre o poder do hábito, do pensamento, de quanto que a gente, quanto que os nossos hábitos se relacionam com tudo na nossa vida, né? E eu Uhum. trabalho muito isso no consultório, muito da bibliografia que eu trago é dele. Esses dois livros, com certeza absoluta. Acho que tá bom, né? Esses dois. Tá ótimo. Tá bom. Bom, o do. Eu não sei se falar o nome dele também. Eckhart Tolle. Enfim. É, Eu já tinha ouvido falar e acho interessante, assim, enfim, a forma dele enxergar, né, essa coisa do presente, de você estar no isso. presente, enfim. O Poder do Agora, né, dele, é muito legal esse livro Ah, também. Ele tem esse uns outro eu nunca tinha podcasts ouvido falar. muito legais. Eu acho que foi não sei se foi o último, mas não deve ter sido, porque vamos lá, 2016 eu li esse livro, 2017. Uhum. Eu sei porque foi quando aconteceu aquela situação abrupta, me marcou. E aí eu entrei muito em contato com a obra dele. Realmente, assim, se você olha ele, né, um senhor que fala baixinho e Uhum. bem baixinho, né, para nós, né, que precisamos de visual e música e coisa alta, blá, 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 Sim, talvez muitas pessoas não entendam, não queiram entendo. ouvir, mas ele é muito bom o que ele fala, eu gosto muito dele. Boa, maravilha. É, hoje, quando você se sente sobrecarregada, desfocada, o que você faz, assim, pra voltar? Surf, com Boa. certeza, é a minha é a cura de quase todos os meus males, assim. Graças a Deus eu decidi aprender a surfar, foi realmente um caminho também de
muita persistência. Comecei, né, eu contei para você aos 36 anos de idade, que para o surf é já, né, você já é considerado velho, assim, para começar, porque realmente, né, esses esportes mais radicais, quanto antes você começar melhor, né, para ficar automático e a questão do medo, etc. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de começar com 36 e levei a sério, realmente eu fiz acontecer. E para mim o surf ele tá num lugar assim central na minha vida. Sensacional. É um vício, né? É uma coisa muito louca assim que você tem, porque o mar, você tá Sim, sozinho, é você, é você o sim, mar, são muitas coisas acontecendo, né? Porque ele tá tudo em movimento. sim. Então não é uma coisa estática, você precisa se conectar com aquilo que você está fazendo. Se você não acreditar em você, você não pega a onda. Então É. depende de você acreditar em você, você querer aquilo. E aí você transporta isso para a vida, me ajuda muito. Muito, muito, muito. É engraçado você falou isso agora, né? É, eu acho que quando você está surfando, talvez seja uma das pouquíssimas atividades ainda que você tem que ficar de fato com você mesmo, porque assim, você até pode levar um fone desses, né? Mas assim, cara, nunca vi ninguém levar um fone para surfar. E o que é sensacional, porque hoje em dia a gente adormece tudo, né? Com sempre, você sempre tem alguma coisa. Então eu tenho esse hábito, péssimo hábito, de ficar com fone o tempo inteiro, porque eu fico ouvindo podcast. E de vez em quando eu tenho que me policiar, assim, não, vou sair sem fone, sem telefone, inclusive, tipo, Isso. beleza, pra, tipo, pensar. Eu até brinco, eu falo assim, cara, eu acho que deu um estalo um dia que eu tava tomando banho, eu falei, caraca, minhas ideias só vêm no banho, porque é o único lugar que eu não trago fone de ouvido. Viu? E é isso, tá no mar, cara, você tá, assim, tem todos esses, né, esses sentidos que estão sendo ativados, e você ainda tem esse tempo de colocar a cabeça no lugar, né, que eu acho que é muito importante. É, Muito é bom. muito legal. Nunca tinha parado para pensar nisso. É, para você, o que que significa ser bem-sucedido? Ser bem-sucedida? Essa é uma ótima pergunta, porque é, às vezes quando eu tô no mar, né, às vezes não, ontem eu falei isso. Eu virei e falei, gente, eu já tenho a vida que eu pedi a Deus. É uma sensação Boa. de felicidade muito grande. Então eu acho que para mim, ser bem-sucedida é eu ter tempo para fazer as coisas que eu amo, ter um retorno financeiro satisfatório, uma família bem estruturada, uma intimidade bacana com meu parceiro, filhos saudáveis emocionalmente e mentalmente, família reunida, amigos, muitos amigos na mesa. Isso é ser bem-sucedido. Ter saúde, todos com saúde. Boa. É, é curioso isso, eu adorei a resposta, porque eu acho que muita gente. Eu já escrevi sobre isso, inclusive, eu fiz um post muito tempo atrás sobre isso, quando eu ainda postava, é, que era muitas pessoas já têm a vida que sonharam e não perceberam, né, Sim. porque já estão pensando na próxima coisa. Então, quando eu paro, assim, assim, eu pego meus amigos, enfim, tipo, e pensa nos sonhos que a gente tinha, sei lá, com 18 anos, depois de 20 e poucos anos, sabe? Tipo, cara, já realizou quase todos, só que a gente, né, tá o tempo inteiro olhando para frente, futuro, futuro, o que que a gente não tem, o que que a gente não tem, e Isso. esquece de perceber, né, essas coisas, é isso, não é que você não precisa deixar de ter ambição e de sonhar com outras coisas, não tem nada a ver. Mas se você não tem a sensação, se você nunca tem a sensação de estar realizado, assim, para que você vai correr atrás da próxima coisa? Isso. E ter Claro, não tempo faz o para menor fazer aquilo sentido. que você ama, porque o trabalho, claro, ele ocupa aquele lugar que a gente falou, né? Eu amo Sim, trabalhar, tá tudo certo com isso, mas eu amo fazer outras coisas. sim, Eu amo viajar, eu amo desligar o celular, eu amo surfar, eu amo estar com meus amigos, com a minha família, eu amo. E eu não sim, posso perder isso jamais. sim. Eu falaria assim acho que eu falo para as pessoas, olha só, cuidado, acho se for tentar entender alguma coisa, vai procurar sobre esteira hedonista, hedônica, enfim, cada um fala isso de um jeito e que você vai perceber, assim, a armadilha que você tá há muito tempo e não percebeu, né? E que é Exatamente. difícil mesmo, assim, eu pesquiso, eu estudo, eu leio e, assim, muitas vezes quando eu vejo eu tô na mesma esteira. Eu tô ali porque, assim, vira uma rodinha de hamster e você não tá nem percebendo, né? Assim, e tudo à nossa volta leva, empurra a gente para esse modo, esse piloto automático, né?
Então, assim, Até porque você não faz isso, você é visto meio assim, tipo, por exemplo, eu decidi na pandemia, igual você, né? É, a sair do Brasil. Eu decidi não sair do Brasil, mas eu decidi sair de São Paulo e vim morar numa cidade bem menor. Tem uma uhum, rua, duas, a cidade que eu moro, uhum, é, mas tem a praia. Eu decidi morar na praia. E eu uhum, consegui, graças a Deus, que o meu trabalho fosse 100% online. Então, hoje eu não tenho barreira geográfica, eu posso trabalhar de onde eu quiser, né? uhum, Faço o meu horário. E aí, o que que acontece? No início, assim, né, meus familiares, você vai morar na praia, assim, será que você vai ficar, vai trabalhar menos, vai ficar mais vagabunda, tipo, vai... uhum. Tem as, né, sabe, essa aí mora na praia, não quer nada com nada. Gente, eu Fala de trabalho maconha e mora na praia. isso, eu trabalho triplo, trabalho triplo. Teve ano durante a pandemia que eu não conseguia ir à praia. Foi aí que é isso que eu tô falando que a vida te puxa. Sim, Porque mesmo morando na praia, eu não conseguia ir à praia, porque eu não sim. conseguia tempo, devido à minha agenda tá hiper, né, de todas as coisas que eu estava fazendo simultaneamente. E aí, quando eu falo para você que o sucesso para mim é ter tempo de fazer as coisas que eu amo, é exatamente num modelo de vida em que você ganhe muito, porque você conseguiu fazer com que esse ecossistema ele andasse também sozinho, que não seja você, operária, todo Sim. dia precisa estar lá. Então, isso para mim é ser bem-sucedido, você conseguir fazer esse encame vir, talvez, de vários lugares, de vários Uhum. projetos, mas que ele ande sozinho, sem você ter que, de Sim. 9 às 9, estar operando. Sem ser uma troca fixa de hora trabalho, hora dinheiro, né? Exatamente. Isso é um aspecto muito importante. E ter o reconhecimento do que você tem de bom já, né? Para que você tenha Sim, mais aquilo. sim. A vida te dá É, mais. faz muito sentido. Eu faço uma coisa que eu já recomendei aqui algumas vezes, mas eu mesmo estou sem fazer e eu preciso voltar, que é o diário de 5 minutos, né? O 5 Minute Journal, que, enfim, que enfim, se eu preciso comprar nada específico, pega um caderno e escreve todo dia, né, de manhã, antes de pegar celular, antes de olhar e-mail, essas coisas todas, 3 coisas que eu sou grato por, e aí depois, pro dia ser incrível, eu preciso fazer, e uma autoafirmação. Cara, quando eu ouvi falar sobre isso, eu falei assim, esse negócio esotérico maluco aí, enfim. Só que aí depois eu ouvi de um cara que é uma pessoa que eu admiro, que eu sei que é uma pessoa super funcional, nada tipo, uhul, sabe, nada zen assim, e nada contra as pessoas zen, mas assim, porque às vezes você fica com esse preconceito, né? Não tem muito jeito. E aí, é, eu comecei a fazer e fiquei meses praticando, meses, assim. E tem uma parte que você faz no final do dia, mas que eu nunca fiz, pra falar a verdade, que é depois, no final do dia, acho que falar, tipo, 3 coisas incríveis que aconteceram e mais alguma outra coisa que eu não lembro o que é, mas eu nunca chego nessa parte, eu faço só de manhã. É, e eu tento dividir, né, assim, essas 3 coisas que eu sou grato, eu tento sempre, tipo, olhar para coisas pequenas, olhar para uma coisa que aconteceu ontem, uma pessoa, para não ficar também naquela coisa, minha saúde, não sei o quê, a família, sabe, essas coisas muito grandes, para você começar a perceber as coisas pequenas, né? E eu tive depois de muitos meses fazendo isso, teve um dia que eu estava numa situação que eu olhei, assim, também ao meu redor e tive essa mesma sensação que você, eu falei assim, caralho, desculpa o francês também, é, tudo que, assim, eu tô vivendo a situação aqui que eu já estive do lado de fora, olhando e pensando como deveria ser estar do lado de dentro, sabe? E eu falei assim, caraca, eu tô aqui, eu comecei a chorar, assim, sabe? Tipo assim, não sei, porque eu acho que me deu um sentimento tão forte, porque eu tava Poder. praticando aquilo ali durante tanto tempo, e olha que assim, não foi uma coisa do tipo, era uma coisa que eu já tava vivendo, tipo, uma realidade que eu já tava vivendo já tinha tempo, foi depois que eu comecei a praticar, sabe? Tipo assim, então foi antes, na verdade, eu já tava vivendo essa vida antes de começar a praticar esse 5 Minute Journal, né? E aí, de repente, tipo, cara, aquilo bateu assim, eu comecei a chorar, assim, minha esposa, o que aconteceu? Eu falei, não sei o que, olha só a vida, aquelas coisas, né, que você não consegue falar, não consegue explicar. E por isso, assim, tipo, faz muita diferença mesmo, e é muito importante. Que Enfim, é legal, uma que boa legal. recomendação para as pessoas praticarem de fato. Bom, doutora, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade. Como você bem falou, tempo é nosso único recurso não renovável, então a gente não pode desperdiçar. Então espero que tenha sido tão legal, ou pelo menos um pouquinho legal, porque para mim foi sensacional. Espero que tenha sido de volta. E, assim,
vamos ver se a gente faz um round 2 aí daqui a um ano para saber o que aconteceu, o que evoluiu, o que tem de novidade. E assim, para mim vai ser um prazer sempre bater esse papo, tá bom? Que legal, Henrique. Eu que agradeço, foi muito bom, muito gostoso. E sim, estamos aí, vamos fazer o próximo round, com certeza. Maravilha.